Você já sentiu que está esperando um milagre há tanto tempo que começou a duvidar se ele realmente vai acontecer? Talvez você já tenha orado, jejuado, acreditado, mas as circunstâncias continuam as mesmas e o seu coração cansado. Mas escute bem, Deus não se esqueceu do que prometeu para você. O tempo dele não é o nosso, e quando ele começa a agir, tudo acontece de maneira que ninguém pode impedir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O problema é que muitas vezes olhamos para a demora e não para a preparação. O silêncio de Deus não significa que ele te abandonou, mas que ele está moldando você para sustentar o milagre que está a caminho. Você não pode receber algo grande sem estar pronto para carregar essa bênção. Deus está trabalhando nos bastidores, organizando as peças, abrindo portas que você nem imagina. O que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. Confie, porque quando ele decidir agir, será no tempo exato e perfeito. Eu sei que pode parecer impossível agora, mas Deus não precisa que as circunstâncias sejam favoráveis para operar. Ele criou o universo do nada, fez água sair da rocha, alimentou multidões com poucos pães e peixes. O que é a sua dificuldade diante do Deus que pode tudo? O problema é grande, o seu Deus é maior. A luta é pesada, o seu Deus é mais forte. A vitória pode não ter chegado ainda, mas no momento certo, quando ninguém esperar, o milagre vai se manifestar. Acredite, Deus não precisa da permissão de ninguém para te abençoar. O que ele preparou para a sua vida vai acontecer. Independente de quem está torcendo contra, independente de quem acha que você não merece, os olhos de Deus não enxergam como os dos homens. Ele não escolhe pelas aparências, não segue padrões humanos. O que ele determina, ninguém pode impedir. Não importa quem se levanta contra você, se Deus decretou vitória, nem o inferno inteiro pode frustrar os planos dele para a sua vida. Talvez você já tenha sido desacreditado, humilhado, rejeitado, mas Deus sempre escolhe aqueles que ninguém espera. Ele levantou Davi quando ninguém dava nada por ele. Ele escolheu José depois de ser traído pelos irmãos. Ele usou Moisés mesmo com sua dificuldade em falar. Deus não vê limitações como os homens veem. Ele escolhe os improváveis para mostrar que a glória pertence somente a ele. Se você sente que não tem capacidade, que já errou demais ou que não merece, saiba que Deus está prestes a te surpreender. Algumas vitórias só acontecem depois da maior prova. Você já percebeu que os maiores milagres na Bíblia vieram depois das maiores lutas? O mar não se abriu antes de o povo chegar na beira. O maná não caiu antes do deserto chegar. Lázaro não ressuscitou antes de morrer. Deus permite processos dolorosos para que possamos enxergar que o milagre não vem pela nossa força, mas pelo poder dele. Talvez a sua situação esteja no ponto mais difícil, mas saiba que é justamente aí que Deus começa a agir. O inimigo sempre tentará fazer você desistir antes do milagre chegar. Ele vai colocar dúvidas, vai usar pessoas para dizer que não tem mais jeito, vai tentar fazer você olhar para a dificuldade e não para a promessa. Mas não desista agora, você está mais perto da resposta do que imagina. O diabo só tenta parar quem está no caminho certo. Se a luta aumentou é porque a bênção está próxima. Deus não é Deus de retrocesso, e se ele começou a obra na sua vida, ele vai terminar. Existem bênçãos que só chegam depois que aprendemos a confiar completamente em Deus. Você já reparou que Abraão só recebeu Isaque depois de anos de espera? Que Ana só gerou Samuel depois de anos de choro? Que Jó só foi restituído depois da sua maior dor? Deus testa nosso coração antes de liberar certas vitórias. Ele quer ver se ainda conseguimos adorá-lo sem respostas, se conseguimos crer, mesmo quando tudo parece contrário. Porque quando a fé é aprovada, o milagre se torna inevitável. Não importa o tempo que passou, não importa o tamanho do obstáculo, Deus tem a última palavra. Os médicos podem dizer que não há solução, mas Deus é o Deus que cura. Os homens podem dizer que a porta está fechada, mas Ele é o Deus que abre caminhos onde não há. O que parece perdido, Ele restaura. O que parece impossível, Ele torna possível. O que parece acabado, Ele renova. Quando Ele decide agir, não há barreira, não há resistência, não há impossibilidade que o detenha. A sua fé não pode depender do que você vê, mas do que Deus disse. Se Ele prometeu, vai acontecer. Não se preocupe com o tempo, com as circunstâncias, com as dificuldades. Deus já decretou a sua vitória, e nada pode impedir. Você não precisa entender como Ele vai fazer, só precisa confiar que Ele vai fazer. Creia, porque o milagre já está a caminho, e em breve você vai testemunhar aquilo que parecia impossível.
Muitas vezes, a maior batalha não é contra o que está do lado de fora, mas contra os pensamentos que tentam nos fazer duvidar. O inimigo sabe que, se conseguir fazer você desistir na mente, ele não precisa mais te atacar. Mas Deus quer que você lute contra essas mentiras. Não aceite pensamentos de derrota, de medo, de incapacidade. Substitua cada dúvida por uma promessa de Deus. Porque quando a fé cresce dentro de você, nada pode te parar. Há momentos em que parece que o céu está em silêncio. Você ora e não sente nada. Você clama e parece que Deus não responde. Mas é nesses momentos que Ele está mais perto. O silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele está trabalhando em algo que você ainda não pode ver. É no silêncio que a raiz da fé se aprofunda. É quando você não sente, mas continua orando. É quando não vê, mas continua crendo. Porque é exatamente esse tipo de fé que Deus honra. O inimigo quer que você olhe para o tamanho do problema, mas Deus quer que você olhe para o tamanho dele. Ele quer que você confie que mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda está no controle. Deus não perdeu o domínio sobre sua vida. Nada foge do seu olhar. Se Ele está permitindo algo, é porque há um propósito maior. O que parece uma derrota hoje pode ser exatamente o que vai te levar para a maior vitória da sua vida. Não permita que a ansiedade roube sua fé. O tempo de Deus não é igual ao nosso, mas Ele nunca se atrasa. O que Ele tem para você já está determinado e nada pode impedir. Mas a ansiedade faz com que você tome decisões precipitadas, que queira resolver tudo sozinho. Deus quer que você entregue. Apenas descanse e espere, porque no tempo certo Ele moverá as peças de um jeito que você nunca imaginou. Você já percebeu que Deus sempre faz coisas grandiosas de maneira inesperada? Ele tirou José da prisão e o colocou no trono em um só dia. Ele libertou Pedro da cadeia quando ninguém esperava. Ele ressuscitou Lázaro quando todos já tinham perdido a esperança. O milagre de Deus não segue lógica humana. Ele age de maneiras surpreendentes. E assim como Ele fez no passado, Ele fará na sua vida. Apenas creia e se prepare, porque Deus gosta de surpreender aqueles que esperam nele. Talvez você esteja cansado, sem forças, pensando que não aguenta mais. Mas lembre-se de que Deus renova os cansados. Ele fortalece os que estão prestes a cair. Você pode até achar que está sozinho nessa caminhada, mas Deus nunca te abandonou. Cada lágrima que você derramou, Ele viu. Cada oração que você fez, Ele ouviu. E no momento certo, Ele responderá de um jeito que você nunca imaginou. Se a sua vida fosse um livro, esse não seria o último capítulo. Deus ainda está escrevendo a sua história. O que parece um ponto final para Ele é apenas uma vírgula. O que parece ser o fim, para Ele é apenas um novo começo. Não desista agora, porque há uma reviravolta chegando. Há um novo tempo preparado para você. Deus não termina uma obra pela metade. E o que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar com honra e glória. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você confia, Ele move as peças. Deus nunca fica parado, nunca descansa. Ele sempre está agindo a favor dos que confiam nele. O seu papel não é resolver tudo sozinho, mas entregar nas mãos dele e descansar. Deus está no controle. Você não precisa entender tudo, só precisa crer que Ele sabe o que está fazendo. Há uma diferença entre esperar com fé e esperar com dúvida. Quem espera com fé já se alegra antes da vitória chegar, já agradece antes de ver o resultado. Porque a fé verdadeira não precisa ver para crer, ela crê antes mesmo de ver. E essa é a fé que move o coração de Deus. Então, ao invés de murmurar, adore. Ao invés de reclamar, agradeça. Porque quando você louva no meio da prova, você antecipa o milagre. O seu testemunho será grande. O que Deus fará na sua vida será tão poderoso que todos verão e saberão que foi Ele. Você ainda não entende, mas o que parecia ser o seu maior problema será a sua maior vitória. O que parecia ser dor se tornará crescimento. O que parecia ser atraso será livramento. E o que parecia ser o fim será o começo de uma nova história. Porque Deus nunca falha, e na sua vida Ele fará maravilhas.